Olá, perus do meu Brasil, sou Desi Rebeck. E antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje estarei fazendo mais uma exposed e desta vez, amor, há pedidos, mas também há muito apreço pessoal que eu tenho por essa gata, porque é simplesmente ela, a maior, a rainha, a perfeita, a que criou carisma. Eu tô falando de Jujubee. What about me? Oh, what about Jujubee? Jujubee, ou Elaine Interrath, nasceu em 21 de junho de 1984 na cidade de Boston, Massachusetts. Apesar de nascer em Boston, em Massachusetts, essas coisas aí que as línguas não deixam a gente falar, a Jujubee, ela é descendente, ela é filha, ela é neta, ela é tudo aí de um povo que veio lá de Laos, que é um país do sudeste asiático. Gente, e Laos é um país comunista, então tem, ó, um aplom maior. É um país também que o budismo é muito presente. E o budismo, principalmente o budismo de Laos, que tem várias influências por conta de vários mosteiros famosos serem alojados lá. O budismo de Laos é uma coisa que mescla muito mais com o espiritualismo, a espiritualidade das pessoas. E isso influencia muito a Jujubee, tipo muito. E até hoje, apesar de ela não ser uma pessoa que frequente mais o budismo, isso tudo e tal, o budismo é muito presente na vida dela, da forma como ela consegue ver e enxergar as pessoas. E isso eu falo muito pelo viés da espiritualidade. Desde criança, Jujubee sempre via as pessoas pela forma como elas se demonstravam ser, não pelo físico, não por quem ela era, se era um homem, se era mulher. Essas coisas sempre foi muito desconstruída na cabeça dela, porque ela acha que cada pessoa tem um espírito diferente. E esse espírito não tem como a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha, e poucas caixinhas no caso, né? Você ficar aí essa coisa meio louca de colocar uma caixinha pra quem é homem, uma caixinha que é mulher, e até várias outras formas de dividir. Pra Jujubee isso sempre foi muito pouco, isso sempre foi limitante para as pessoas. Cada um tem uma forma de viver, uma forma de acreditar, por mais que tenha algumas particularidades. Que eles trabalham com isso, a maquiagem é para todos. Todos. E apesar da Jujubee nunca ter ido aí na infância para Laos, a família dela vivia ainda uma vida muito próxima, principalmente na questão da alimentação, que é algo que ela lembra bastante, a alimentação, a força das mulheres também, e ela nunca reverencia a mãe, e isso é um ponto muito importante que a gente vai ver daqui a pouco. Mas em todas as referências quando ela fala, ela disse que a construção de Jujubee vem exatamente da força que a avó dela, que as tias dela, que as irmãs dela, que todas essas pessoas criaram essa coisa na cabeça dela de que seria uma imagem feminina, que é uma imagem muito forte, é um espírito que, segundo ela, é um espírito elevado. Então, com todas essas referências, Jujubee, ela teve uma infância muito madura e teve uma infância também de muito amor. As pessoas que estavam à volta dela sempre via aquela pessoa totalmente espontânea, aquela pessoa muito carinhosa, uma pessoa que você via, sabe, que tinha uma luz diferente, é uma pessoa que veio pra somar, é uma pessoa que sempre trazia... não sei como definir isso, mas é algo muito presente na vida de Jujubee até hoje. Então, a gente pode não saber descrever as palavras, mas a gente pode sentir muito bem vendo várias temporadas, inclusive, que a Jujubee participou, e ela sempre traz essa energia muito linda, que a gente se apaixona. E foi através dela que a gente descobriu o que significa carisma. Let me tell you something, puerca. มึงหน้าหมามึงก็โตมึงใหญ่สิตาย Get my gist? Do you understand? No meio disso, ela foi construindo uma infância, uma pré-adolescência normal, até que aos 15 anos ela sofreu uma grande perda na vida dela, que foi o falecimento do pai dela. O que já não bastava todo esse sofrimento, toda essa dor de perder um pai, que era uma grande referência pra ela, a Jujubee simplesmente foi abandonada pela mãe. E isso é algo recorrente, são marcas que ela traz até hoje. Ela sempre fala em vários momentos sobre essa questão de ela não ter uma mãe, de ela não ter uma referência materna, e que hoje tudo bem, sabe? Apesar das marcas, ela meio que entende que as famílias não necessariamente são aquelas que ingerem, são exatamente as coisas que a vida também vai te dar. São as afetividades que você consegue ter de uma forma, às vezes, até muito mais livre de questão de sangue, de questão de uma obrigação. Porque existe muito essa coisa de que, às vezes, a família ela é muito ligada por uma obrigação
pra respeitar uma coisa chamada família, sabe? Então, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que me respeitar dessa forma, mas e o amor e todas as outras coisas como são absorvidas. E a Jujubee, ela fala exatamente sobre isso, ela desconstrói, ela participa de vários momentos, vários debates pra falar sobre essa questão de o que é ser uma família, que necessariamente é aquelas pessoas que querem que você esteja ao lado dela. Então, apesar dela ter essa evolução nos dias atuais, foi muito difícil pra ela e para as irmãs. Elas não tinham meio que um destino, sabe? O que é que vai acontecer comigo agora? Por que é que a minha mãe me abandonou? Sendo que a nossa relação é dessa forma. Então, são muitos pontos que, inclusive, ela não aborda assim tão abertamente, apesar dela sempre estar falando desse problema. A gente não sabe quais são os antecedentes que chegaram até esse fato. Então, é difícil estar julgando, mas não sei, gente, é muito complicado e eu louvo bastante essa força que a Jujubee e as irmãs dela tiveram em continuar seguindo a vida delas e hoje está mostrando aí um pensamento totalmente diferente, muito mais evoluído. Aos 16 anos, Jujubee teve aí o primeiro contato dela do que seria drag. Porque, gente, é de praxe, é no Halloween, as gatas tomam gosto do babado, aí elas querem. E foi exatamente isso que aconteceu com a Jujubee. Aos 16 anos, ela participou dessa festa, ela amou tudo que estava acontecendo com ela, com o corpo dela, como estava se moldando. E a paixão também que ela tem pelo teatro. Inclusive, ela graduou e fez essa especialização em teatro, então já aí tem os olhos dela todo brilhando. Então ela via essa performatividade, tudo que ela podia fazer com aquele estado performático. Então foi algo que abriu bastante os olhos e deu então aí esse empurrão para que ela experimentasse pela primeira vez. Bora bater massa? Foi quando ela foi na cena de Boston, que é uma cena muito aquecida, uma cena muito agitada para o meio drag. E ela conheceu várias drags, até que ela conheceu a mãe dela lá. Não era a mãe dela ainda, era uma artista que ela admirava bastante, mas foi o suficiente para ela fazer o know-howzinho dela, chegar, soltar o approach dela, paquerar e falar com essa grande lenda de Boston, a Charisma Geneva Jackson. Eu adorei o nome, já quero saber mais da gata Charisma. Olha só como o carisma sempre esteve presente na vida de Jujubee. Ela não inventou, ela herdou o carisma, porque a mãe dela é carisma. Charisma Geneva Jackson Tay, baby. Então. E a primeira vez dela foi bem inusitado, foi tipo muito louco. A mãe dela falou, olha, eu não vou estar amadrinhando, apadrinhando qualquer uma que aparecer aqui, porque toda hora aparece uma maluca aí, toda aparece uma doida querendo, carisma, seja minha mãe, não sei o que. Ela, não é bem assim não, eu quero saber se a gata aí tem aí, manja nos Paranauê, por mais que eu já não queira ver algo totalmente profissional. Mas assim, vai acontecer um concurso no Bar Tal, eu não consegui achar isso na pesquisa, mas vai acontecer um concurso em Bar Tal e vai ter drags iniciantes. Então, prepare o número, ensaie algo, faça sua maquiagem, faça os babadinhos todinho lá e você vai performar. Bora ver como você vai se sair lá. No meio disso tudo, a Jujubee, que não era a Jujubee, ainda era Airline, inclusive eu morro com esse nome dela, Airline, que é tipo linhas aéreas. Mas o nome dela ainda não era Jujubee, ela não tinha nome drag e a mãe dela falava, olha, nasça primeiro, sabe? Ninguém já nasce com o nome. Nasça primeiro, vai, faz seu babadinho lá, deixa comigo, que aí você vem com seu nome. Aí tá. Aí a Jujubee participou lá, fez a performance e na hora lá do julgamento, o homem lá que apresentava o host falou, e the winner is Jujubee. Aí as concorrentes lá, todos ficaram se olhando, mas assim, nem era Jujubee. Aí a própria Jujubee herself, que ainda não era Jujubee, ficava olhando assim, mas quem é? Até que o homem falava, é você mesmo. Ela, mas meu nome não é Jujubee. Aí ele, agora é. E foi aí que ela entendeu que a mãe dela já inscreveu ela com o nome que seria dela, Jujubee. E Jujubee Boston, que é uma homenagem aí a Boston, de Massachusetts, da cidade dela. Após isso aí, ela tava participando de uma cena que é bem tradicional, que é uma cena de showgirls, onde as pessoas fazem performances, aquela coisa toda, sabe? Uma coisa show em bar, nada que fuja muito da nossa realidade também. E ela não sentia muito falta de algo, ela queria experimentar, ela queria crescer, ela nunca teve aquela pressa, ela nunca teve também aquela coisa de se sentir totalmente deslocada do local que tava. Pra ela tava muito legal ali, tá participando daquilo, vendo onde é que os ventos levaria ela. Ela nunca foi assim, eu quero participar de pageant, que é algo muito forte nos Estados Unidos. Muitas das drags lá nascem pra se dedicar a essa coisa de pageant. Tem drag que passa, tipo, vende a casa, vende o carro pra comprar aqueles vestidos lá caríssimos. Se dedica a vida pra ensaiar, fazer aqueles shows.
mas nunca foi o olhar pra Jujubee. E isso é muito por conta da falta de representatividade que ela via em todos os lugares. E sempre que ela via, era de uma forma muito assim, tirando humor, fazendo piada, principalmente na televisão. E isso era algo muito limitante pra ela, porque ela não conseguia ver alguém como ela, uma pessoa asiática, fazendo parte de qualquer tipo de algo que ela esmerasse, sabe? E isso muitas vezes foi algo totalmente questionável na cabeça dela. Ela fala, por exemplo, sobre aquele filme Para o Wong Fu com Amor. Acho que é esse, não, é Para o Wong Fu com Amor, não sei o que. Ela disse que tinha um grande problema quando esse filme surgiu, por conta da narrativa, com a questão asiática que era usada e tal. Só que depois de tudo isso, esse filme hoje representa algo, é o filme favorito da vida dela. E isso empurrou ela cada vez mais para a arte. Aí RuPaul, inclusive, participa. Ó, tem esse link aí, RuPaul participa do filme. E esse filme foi empurrando ela cada vez mais para a arte drag. Ela cada vez mais tentando, mas vivendo naquela forma, naquela redoma do que Boston estava oferecendo para ela. Até que começou a estreia aí de RuPaul's Drag Race. E logo na primeira temporada ela ficou tipo louca, ensandecida quando ela viu a presença da Ongina. E principalmente como a Ongina explorava tudo aquilo, sabe? A Ongina tinha uma imagem muito forte. Ela é muito carismática, muito talentosa, muito querida. Então quando o Jujubee viu a Ongina ali, os olhos dela simplesmente se abriram. Ela falou, nossa, se tem ela ali, talvez possa ter eu também. Então ela pegou, se ficou ali, procurou formas de gravar as famosas fitas, que inclusive temos aí partes da fita de Jujubee. Hi RuPaul's Drag Race, my name is Airline. I'm 24 from Boston. My drag persona, her name's Jujubee. I kind of like her. She's fierce. Where's my closet? All this right here, jewelry. Everything that I need to feel pretty. Wait right for shine. It won't take much longer. What to do is pretend I never knew him. E ela deu muita sorte, não sei se também é questão de que foi logo no início, ela entrou aí na segunda temporada, mas geralmente é muito disputado, a gente tem queens aí que passaram 6 temporadas pra entrar, 7 temporadas, 5, não sei o que. Sempre tem essa dificuldade e a Jujubee teve a sorte de ser escalada para já a segunda temporada do RuPaul's Drag Race. E a segunda temporada do RuPaul's Drag Race foi exatamente quando começou a se popularizar. Ainda não era como é hoje, sabe? Toda essa popularização. Isso veio muito mais na quinta, na sexta. Mas na segunda, a América já falava muito sobre RuPaul's Drag Race. A América já queria saber quem eram aquelas queens. Apesar do budget do programa, a gente até assiste aí o RuPaul's Drag Race Season 2, a gente vê como é muito diferente, né? Tem questão de tempo, vários outros fatores, mas também tem o budget da época. Nem as queens naquela época, elas investiam tanto em figurinos, investiam tanto no que poderia levar, como é feito hoje. A Jujubee mesmo, ela disse que ela usou a maioria das roupas que ela já tinha, fez uma ou outra pra levar ali, nada demais. É tanto que se a gente for parar pra pensar quais são os looks que a Jujubee tinha lá, ninguém nem lembra. Mas isso não significou nada, simplesmente a participação de Jujubee foi algo que arrebatou. A América ficou louca, tá? Ela falava que ela era American Sweetheart, a Raven também disputa, elas todas disputando pela coroa. Mas gente, quem ficou amada assim no mundo todo, ficou louca, ensandecida, foi exatamente pela Jujubee. Todo aquele jeito dela, sabe? Aquela desenvoltura, ai, não sei, ela é perfeita. Eu tô aqui falando, mas eu gosto bastante da Jujubee. Ela sempre é essa pessoa tão espontânea. Na segunda temporada foi quando veio essa grande paixão. Ela contribuiu bastante, sabe, com a franquia, com o sucesso. E ela teve um ótimo desempenho na Season 2, ficando em terceiro lugar pela primeira vez, a gente vai chegar lá. Mas ela ficou em terceiro lugar, muita gente assim, nem aí, tô ok, Jujubee, pra que ganhar se você já é a American Sweetheart, não sei o que, o mundo te espera aqui fora. Mas ninguém sabe que durante esse período do RuPaul's Drag Race, tava muito agravado o problema que Jujubee tinha com o álcool. Assim como muitas pessoas que vivem com alcoolismo, ela vivia muito em negação quanto ao estado dela em relação ao álcool. Ela não conseguia mais fazer nada, ela não conseguia se divertir, ela não conseguia trabalhar se não tivesse álcool. Tem até um episódio quando ela teve um grande ataque, ela tava tipo muito ansiosa e era exatamente uma prova de canto, que é algo da qual ela se propõe muito bem, a Jujubee canta.
E ela foi tentar participar dessa prova, mas estava dando muita ansiedade nela, ela não conseguia, então ela pegou o quê? Foi beber, exatamente por conta do apoio, né, que a Absolute tinha na época. E não tinha uma moderação. As queens podiam beber ali quantas elas quiserem, tal. E ela simplesmente embebedou, ela não conseguiu fazer a prova direito. Ela foi pro bottom e no lip sync, aquele lip sync inclusive épico, gente. Esse lip sync que a Jujubee fez é épico, mas ela tava muito bêbada, amor. Ela tava chamando cachorro de caixa e prequito meu louro. Tava muito bêbada a gata ali. E foi exatamente a partir deste momento aí, quando a Jujubee ela não conseguia mais se dedicar ao programa como deveria ser, e a bebida estava atrapalhando, que o programa fez uma moderação. O programa começou a botar limites em relação à bebida para as queens. Hoje a gente até vê, né, tendo aqueles copos quando elas chegam, aquela coisa toda. Mas antigamente, amor, era uma parafernália. Porque tinha uma coisa chamada Interior Illusions Lounge, que é onde hoje a gente fala que é o Untucked, né? Lá na época era o Interior Illusions Lounge, que é exatamente por conta da propaganda que a Absolute tinha na época. E era um bar para que elas pudessem chegar lá, descansar enquanto a RuPaul deliberava, gravava, aquelas coisas todas. Então, as queens, elas tinham acesso a bebidas, elas bebiam o que elas queriam. Então, a maioria das queens estavam lá, elas tinham um certo controle, elas não viviam com esse grande drama que é o alcoolismo. E a Jujubee acabou que ela foi entrando cada vez mais em um poço sem fundo. O problema dela com o álcool foi resolvido assim quando ela conseguiu se aceitar desta forma, ela conseguiu entender e assumir que ela era assim uma dependente. E ela entrou em um tratamento e hoje ela não bebe mais desde o ano de 2018. Que bom, porque era uma coisa que atrapalhava muito ela. E Jujubee, gente, ela... olha, quem atrapalhar a Jujubee, seja álcool, seja o que for, eu vou lá e mato. Porque eu adoro Jujubee. Mas voltando à Season 2, logo quando ela saiu, ela encarou aí um mundo totalmente diferente. Logo quando saiu assim, um ano após, né? Porque elas gravam um ano antes pra depois ganhar o ar. Mas aí ela encarou um outro mundo. Não era mais só Boston, não era mais só Massachusetts. Ela tinha aí a América inteira pra ela fazer show. E ela se dedicou. Ela é uma das artistas até hoje que mais se dedica a turnês. E não só aquelas turnês com a RuPaul, a turnê com a Logo, com a UAU, essas turnês todas que eles promovem. A Jujubee sempre foi muito independente. E isso talvez tenha um fator por conta do marido dela. Assim como Latrice também, que tem exatamente essa coisa em comum. O marido dela é exatamente o empresário dela, é quem agenda todos os shows. E tem esse diferencial dela conseguir uma pessoa para gerenciar a carreira dela. E ela conseguir fazer show no mundo todo. Inclusive, Jujubee foi a primeira drag do RuPaul's Drag Race que fez show aqui no Brasil. E isso mostra essas conquistas dela, esse poder que ela tem, esse carisma, sempre poder voltar, sempre estar onde quiser, porque as pessoas amam muito a Jujubee. You give good mouth. Paralelo a isso, ela participou de vários spin-offs do Drag You, tudo que tinha do RuPaul, aqueles programas da UAU, principalmente com a Rave. Ela sempre estava muito ao lado do Rave, era muito ilustrado a amizade que elas tinham, por mais que, assim, fora das câmeras, não que elas fossem inimigas nem nada, mas elas não se encontravam tanto. A Rave, ela sempre foi muito residente em Los Angeles. Tinha inclusive uma questão judicial que ela não podia sair de Los Angeles, então ela ficava sempre em Los Angeles. E a Jujubee vivia aí fazendo shows em vários lugares. Então aquela amizade era algo muito mais comercial, era muito mais pra televisão. Não quer dizer que não exista, elas têm uma afinidade muito boa, elas têm uma química muito boa, mas não é algo assim que a gente pode dizer que elas são as BFF. De qualquer forma, essa amizade delas é um capítulo com certeza presente nesse Exposed, por conta delas sempre estarem ao lado do lado. Aí foi quando elas foram fazer o All Stars e foi aquela coisa maluca de ser em dupla, sabe? Deus me livre. Aquele All Star, gente, é algo que a gente não consegue nem parar pra falar muito sobre, porque era tudo muito tenebroso, sabe? Era difícil de entender. Elas não conseguiam ter a chance de ter o próprio desempenho, aquela coisa de dependente dupla. Não funcionou, mas foi ótimo que após isso ela teve uma outra chance no All Star 5. E gata, mais uma vez ela arrematando, as pessoas insistem sempre, nossa, toda hora a Jujubee vai estar participando do RuPaul, toda hora. Mas não importa, ela sempre que participa ela consegue um grande destaque, e é esse o diferencial, é exatamente essa coisa do carisma. Ela não foi a Miss Congeniality em nenhuma das temporadas, nem lá na Season 2 que ganhou foi a Pandora, nem no All Stars que não tem. Mas ela sempre teve essa coisa muito de não precisar ter um prêmio, não precisar que as pessoas deem, toma Jujubee, você é a Miss Congeniality. Ela sempre teve muito acima disso. E é exatamente
essa é a figura de Jujubee quando ela vai participar de qualquer coisa, ela vai se destacar e vai ser sempre terceira colocada. E nos dias de hoje a Jujubee está se preparando para participar novamente de um programa, não do RuPaul's Drag Race, é um spin-off, aí não sei nem se eu posso considerar spin-off, mas é um programa produzido, né, pela RuPaul, que é o Queens of Universe, que é um programa de drags cantoras que vai estrear agora já, inclusive, vocês estão vendo esse vídeo, já vai estrear já. Então a Jujubee vai mostrar um outro lado, vai participar novamente de um programa. Deve ser a terceira colocada de novo, deve ser com certeza, mas agora ela vai estar mostrando um outro lado, algo que assim, as pessoas podem não conhecer tão intimamente bem, que todas as vezes quando ela teve a grande chance de estar se mostrando, ela pouco mostrava esse lado cantora dela. Mas a Jujubee já tem EPs, já tem várias músicas lançadas e é uma exímia cantora. Olha, gente, olha como ela canta. Então temos agora esse expose da Jujubee, com essas chances de ver mais coisas expostas, com certeza nada negativa. A Jujubee sempre foi muito cuidadosa, sempre foi uma pessoa muito carinhosa com as pessoas, atenciosa. Todo mundo que trabalha com ela fala o quão maravilhosa, o quão... Nossa, o quão Jujubee é Jujubee, sabe? Então, temos agora o Queens of Universe. Ano que vem também vai ter aí o UK vs The World. Vai ser um concurso de queens lá de UK contra várias outras queens de vários outros aí franquias, dos Estados Unidos, da Tailândia, de vários outros. Então, vai ter essa temporada também, que deve meio que ser quase que o All Stars lá do UK. A Jujubee está participando dele, então eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E, gente, esse foi o expose da Jujubee, um expose muito positivo, muito feliz, de uma pessoa incrível, talentosíssima, que eu amo a Jujubee. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem opinar, falar aí, ai, desse rei, fala também de fulano, de ciclano, não sei o que, é só comentar aí que a gente, ó, negocia e eu faço um vídeo falando das gatas. E se vocês gostaram, curta, comenta, compartilhe. Se amaram, adoraram, faça como essas belíssimas pessoas aqui ao meu lado, que me engajam, que joga dinheiro, que sei lá, que são tudo membros do canal. É só vocês clicarem, tornar-se membro. São membros, olha só que coisa. E nunca se esqueça, dignidade, tchau!